Olá, bom dia. Estamos aqui para mais um devocional. Estamos meditando nesses devocionais. Olha, maravilhas de Deus feitas quando Jesus estava aqui na terra, quando Pedro deu a resposta maravilhosa, quando Jesus reprovou os Pedros, quando Jesus começou a falar das pessoas que olham para o lado natural e não vê o sobrenatural de Deus, que ele vai vir em grande glória. E agora no 17, nós vamos ver que Jesus escolheu 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, os que tinham mais intimidades ainda. Todos tinham intimidade com Deus, com Jesus, mas Pedro, Tiago e João eram colunas, como diz Paulo lá em Atos. Ele estendeu as mãos às colunas de Deus, de Jesus, do ministério de Deus. Ele levou em particular a um monte e tinha um propósito. Eles seriam testemunhas de algo maravilhoso. De repente, essa palavra transfigurado, no versículo 2 do capítulo 17, é metamorfose, transformação. Diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, assim como Moisés, quando ficou 40 dias e 40 noites pela segunda vez lá no monte, quando recebeu as tábuas, o seu rosto brilhava. Aqui Jesus foi não somente o rosto, todo o corpo, tudo as suas vestes ficaram brancas, resplandecentes, mostrando a sua glória. Então resplandeceu o seu rosto como o sol, assim como Paulo encontrou lá quando ia para Damasco, em Atos 9, de repente uma luz do sol, sol do meio-dia, veio uma luz brilhante, como o sol do meio-dia, e Paulo caiu do cavalo e ficou cego com aquele clarão, e aí ouviu a voz de Jesus: Paulo, Paulo, por que me persegues? E aqui Pedro, Tiago e João viram algo maravilhoso, viu o seu rosto de Jesus, as suas vestes resplandecentes, brancas como a luz. E no 3, eis que lhe apareceram ainda Moisés e Elias. Quem são Moisés e Elias? São 2 representantes do povo de Deus. Moisés, aqueles que passaram pela morte, aqueles que são da lei, aqueles que guardam a lei. E Elias, aquele que foi arrebatado, aquele que subiu no cavalo, em carruagem de fogo. São 2 igrejas aqui que serão arrebatadas, levadas para Deus. E justamente com Jesus conversando, os discípulos vendo isso ficaram maravilhados e ficaram com medo. Pedro não sabendo o que dizer, no versículo 4, faremos 3 tendas, um para ti, um para Moisés e para Elias. Isso não era uma visão. Isso mostra que do outro lado a vida, a morte é uma passagem. Moisés e Elias vivem, Jesus vive. E aqui no versículo 5, falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, era a glória, e uma voz que se dizia no céu. Por isso que lá em 1 João, nós ouvimos, nós somos testemunha desta voz, uma voz que lá quando no batismo de Jesus também ouviu-se essa voz, assim: este é meu filho amado, em quem minha voz se compraz. A ele nós devemos ouvi-lo, a sua palavra está escrita, o Espírito Santo está conosco, ele fala conosco, ele é o Emanuel. Ouvindo, os discípulos caíram de bruços, tomando de grande medo, no versículo 6. Aproximando deles, tocou-lhe Jesus e disse-lhes: erguei-vos e não temais. E então, no 8, então eles levantando os olhos, e ninguém viram senão Jesus. Meditemos sobre essa maravilhosa revelação, sobre Moisés e Elias na presença de Jesus. Como diz Jesus, Deus é Deus de vivos, não é Deus de mortos. E aí suas vestes, seus rostos ficaram tudo resplandecentes. Era como uma luz, uma nuvem, mostrando a glória de Deus os envolveu. E essa situação, como de uma maneira natural, um homem ainda não transformado, os discípulos ficaram com medo. Meditemos sobre o que significado desta visão maravilhosa, sobre a morte é uma passagem. Paulo fala sobre: eu não sei o que escolher, se viver traz fruto para o meu trabalho em relação ao ministério, e se estar com Cristo é incomparavelmente melhor, não sei o que escolher. E nós vemos aqui Jesus falando com Moisés e Elias. Meditemos sobre isso. Até o próximo devocional, em nome de Jesus.